potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. E hoje vamos para mais um preceito diário do dia 29 de dezembro. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô fazendo isso com muito amor, com muito carinho e com muita alegria. Muita alegria, tá bom? Potências infinitas, seres magníficos. E eu sei que tem alguns preceitos aqui que são meio, até pra mim, tá, gente? Não é só pra vocês, não, mas até pra mim também, às vezes dá um tchutchu aqui no na nossa mente, né? Vamos dizer assim, no nosso racional. E o que eu quero dizer para vocês é que quanto mais vocês ouvirem estes conhecimentos que tem aqui no canal, não só o preceito diário, mas tem outros vídeos, isso vai sendo internalizando e aos poucos o teu ser interior, a tua potência infinita vai mostrando para vocês a verdade deste poder, de tudo que eu estou falando aqui. Eu não sou dona da verdade, mas esses ensinamentos, principalmente esse daqui, que é o preceito diário que eu tiro daqui, né, do Masaharu Taniguchi, tá? Eu gosto porque ele conecta muito com todos esses ensinamentos antigos, né, que a gente vê por aí, Florence Shinn, Neville Goddard, Bob Proctor, Louise Hay, tá tudo conectado, gente, tá tudo conectado. Tem outros vários nomes que eu nem trouxe aqui no canal, porque são muitos. Então, vamos lá ao preceito diário. Antes, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Curta esse vídeo e comente aqui comigo como está sendo para você ouvir esses preceitos diários. E se vocês estão gostando, deixe um comentário positivo, ok? Já vamos começar a mudar a mentalidade a partir de agora. Ah, não gostei dessa mulher, não gostei dessa Cris, não gostei desse canal. Vamos praticar o não julgamento, a não crítica, ok? Combinado assim? Se você não gostou, não tem problema nenhum. Eu agradeço você por estar aqui. Mesmo que você não tenha gostado, alguma coisa você vai tirar daqui. Muito obrigada desde já. Eu agradeço demais vocês estarem aqui comigo todos os dias. Vamos lá. Dia 29 de dezembro. Ver a luz com a mente. O senhor Isamu Yokoyama, carpinteiro, residente na cidade de Fukuyama, pronunciou o seguinte relato de experiência. Surgiu uma mancha branca no olho da minha esposa, que foi aumentando de tamanho, e ela perdeu a visão desse olho. Em junho, ela participou do grande seminário da Seichonoye, na cidade de Onomichi. No segundo dia do seminário, não pôde comparecer por estar sentindo dores nesse olho. Isso foi autodesintegração da ilusão. No terceiro dia, ela participou porque as dores diminuíram e, sem querer, a mão dela tocou na gaze que tapava o olho e a deslocou. Assim, percebeu que enxergava normalmente. Ocorreu isso porque houve uma transformação mental e a mente dela passou a ver a luz. Eu quero só pedir uma coisa para vocês aqui. Como esses são preceitos diários da Seichonoye, então nós vamos ter relatos aqui, alguns preceitos, que vão falar sobre o que aconteceu dentro da Seichonoye, dentro dos ensinamentos da Seichonoye. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: isto acontece em qualquer lugar, com qualquer pessoa, não é só. Lembra, olha só, eu sempre falo para vocês, né? Como tem uma conexão, eu não leio os ensinamentos, os preceitos antes. Logo no início do vídeo, o que eu falei para vocês? Ouçam mais vezes, esses ensinamentos são muito antigos, não é de agora, tem vários outros autores, muitos outros. Não foi isso que eu falei no início do vídeo para vocês?
Foi, né? É exatamente isso que eu quero falar para vocês. Olha só o que ele falou que aconteceu. Ele fala exatamente isso. Ele fala, ocorreu isso porque houve uma transformação mental e a mente dela passou a ver a luz. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que conforme a mente muda, o seu ambiente muda também. Eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Gente, a minha casa vivia bagunçada, e eu só via bagunça daqui, sujeira dali, e eu vou ser bem franca com vocês, eu não fico apegada à casa não, tá? Já vou logo avisando. Só que eu falei assim, ai, pelo amor de Deus, fiquei pensando com meus botões. Falei, para de ficar olhando pra casa suja, olha a casa maravilhosa que você tem. Gente, fora de brincadeira, eu comecei a mentalizar. Nossa, eu acordava já pensar, nossa, minha casa é tão organizada, porque aqui eu tenho, mora eu, minha mãe, minha sobrinha, minhas duas sobrinhas, que uma voltou agora, tá morando comigo também, meu marido. E tinha mais a Heloísa, que infelizmente ela faleceu. Que era a cachorra, tá, gente? Não é gente. Tem nome de gente, mas não é gente, é cachorrinho. E tinha a Heloísa e, né, todos nós aqui. Então a casa era aquela zona, você imagina? Que esse monte de gente. E eu comecei a ver só bagunça, só desorganização. Falei, ai, para com isso. Comecei a olhar pra minha casa, acordar de manhã. Falei, ai, minha casa é maravilhosa, né? Olha como tá organizada a minha casa. Nossa, tá tudo muito organizado. Fora de brincadeira, gente. Não tinha mais desorganização, não tinha mais, tinha o pó, claro, aí eu passava aspirador, mas desorganização, coisa jogada para lá, coisa jogada para cá, eu não enxergava mais. Então a minha mente mudou, e conforme a minha mente mudou, o que foi acontecendo? As pessoas em volta foram colocando as coisas no lugar, foram começando a enxergar que é melhor a casa estar organizada. Deu para entender? Então, conforme muda a mente, muda-se o ambiente. Conforme você para de pensar em escassez, na falta, o que vai acontecer? Se eu conseguir fazer isso com a organização da casa, e se eu penso, nossa, eu tenho muito dinheiro no banco, eu sou luz, eu sou magnífica, eu sou maravilhosa, eu sou um sucesso, o que vai acontecer? Você vai começar a se olhar como um sucesso. E o que vai acontecer? O sucesso vai chegar até você. É como ele falou aqui, exatamente isso. O que fica para nós aqui de lição é isso. Conforme a mente, muda-se o ambiente. E vou falar uma coisa. Se você está triste hoje, porque você não tem nada, e fica feliz amanhã, porque você tem alguma coisa, você só está manifestando aquilo que é do mundo fenomênico. Essa não é a real felicidade. A real felicidade é quando você tem uma mesa farta, você está feliz. Você tem uma mesa que não tem aquilo que você quer. Aquilo que você quer. E fica triste. Aí você está vivendo na falta, na escassez, e sua mente muda conforme o ambiente, conforme o governo taxa a gasolina, taxa o imposto daqui, você perde o emprego. Então, conforme o ambiente muda, você muda. E é o contrário, é conforme a sua mente muda, o ambiente muda. Não é mudando o ambiente que você vai mudar. Isso é uma falsidade de vida. A realidade da vida é: aconteceu alguma coisa? Procura o que de bom aconteceu ali. O que eu fiz para isso acontecer com a minha vida? Ah, ok, eu fiz isso. Não foi legal. Aí você começa a ressignificar o que aconteceu. E aí vai mudar o seu ambiente conforme você muda a sua mente. Tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Ver a luz com a mente. O Sr. Isamu Yokoyama, carpinteiro residente na cidade de Fukuyama, pronunciou o seguinte relato de experiência. Surgiu uma mancha branca num olho da minha esposa, que foi aumentando de tamanho, e ela perdeu a visão desse olho. Em junho,
ela participou do grande seminário da Seichonoye na cidade de Onimichi. No segundo dia do seminário, não pôde comparecer por estar sentindo dores terríveis nesse olho. Isso foi autodesintegração da ilusão. No terceiro dia, ela participou porque as dores diminuíram e, sem querer, a mão dela tocou na gaze que tapava o olho e a deslocou. Assim, percebeu que enxergava. Ocorreu isso porque houve transformação mental e a mente dela passou a ver a luz. Bonito, né? Então, esse foi o preceito do dia 29 de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aqui comigo amanhã novamente. Potências infinitas. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Um beijo e até amanhã com mais o preceito do dia 30. Nos preparando aí para 2024. Vamos ver o que ele tem para nos mostrar.